Oi, hoje eu vim comentar sobre uma série que está causando bastante polêmica e está abrindo um debate bem interessante, dirigida pela Elisa Capai. Eu vou falar hoje um pouco sobre Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, e toda a minha opinião, não apenas sobre a série em si, mas sobre várias questões que tem dentro desse caso criminal que chocou o Brasil na época. Bem, para quem não sabe, Elise Matsunaga é uma mulher brasileira, branca, privilegiada, pelo menos na época que os acontecimentos ocorreram, né? E ela ficou, vamos dizer assim, conhecida no país por ter se envolvido e ter sido a pessoa que diretamente cometeu um crime, que foi o crime de homicídio contra Marcos Matsunaga, que era o então marido dela, que era simplesmente um dos herdeiros da Yoki, que é tipo assim, uma empresa alimentícia multibilionária, né? Que na época, inclusive, estava passando ali por uma negociação de bilhões. E ela era esposa dele havia um certo tempo, e devido a várias circunstâncias de um relacionamento claramente abusivo, um relacionamento claramente muito conturbado, tudo isso, uma soma de coisas e traições acabaram levando a Elise a tomar uma atitude extrema, que foi o homicídio. E não só isso, um homicídio que teve um final bem cruel, porque o caso Yoki, como se refere a esse caso, ele é bem famoso por conta da forma que aconteceu, que ela não só matou o Marcos, como ela também desmembrou ele para poder se livrar do corpo e acabou jogando esse corpo, esses pedaços de corpo em vários lugares de um determinado local. A gente está falando aqui de um crime que aconteceu em 2012. Em 2012, na verdade acho que um pouco antes, 2012, a gente estava falando de uma mulher que ia com um vestido curto para a faculdade e foi expulsa por isso. Em 2012, a gente está falando de um programa de TV que tinha mulheres lá dançando, mulheres bem gostosonas, vamos dizer assim, e para ganhar audiência, sabe? Em 2012, a gente tá falando de uma época que ninguém falava exatamente assim, em vários termos que a gente usa hoje, como sororidade, como responsabilidade afetiva, como irmandade, como autoconhecimento, autocuidado. Essas palavras, essas coisas não existiam em 2012. E até a própria palavra relacionamento abusivo, a própria expressão, ela não existia até então. A gente está falando de uma época onde ainda era muito comum, na verdade ainda é, né? O pensamento de que se uma mulher se casa com um homem, ela é sua propriedade, propriedade do homem, isso em relacionamentos principalmente cis, hétero, né? Relacionamentos cis, hétero, entre pessoas hétero e cis. E isso acontecia com bastante frequência, esse pensamento. E a Elise, é óbvio, foi vítima desse pensamento também perante a sociedade. Não só no crime, mas antes dele. É aí que eu vou começar a falar da série. A série Era Uma Vez um Crime, ela é dividida em 5 capítulos, eu creio. São capítulos que têm em média 45 minutos. E é uma série extremamente bem dirigida e o seu roteiro tem uma construção muito interessante. A série começa mostrando primeiro pra gente, mais ou menos, o ponto de partida da coisa. O que aconteceu, como encontraram, né, as coisas que aconteceram, como foram encaixando as peças até chegarem na culpada. Eu gostei porque a série não te dá muitas delongas e não tenta, tipo assim, desviar a culpa ou falar que não foi, até porque como o crime aconteceu e muita gente sabe qual foi o veredito, não faria sentido fazer isso. Então o roteiro já te dá, logo no primeiro episódio, mais ou menos o tom que a coisa vai andar. Só que o problema é o seguinte, a série se estende, né, por esses 4 capítulos e eu achei inteligentíssima a lógica. Porque no primeiro você tem o crime, como foi dado o crime e uma introdução de quem era Elise. E quem é Elise agora, porque na verdade uma parte desse documentário foi filmada em uma das saídas que ela é concedida em alguns feriados do ano dentro da prisão, porque algumas pessoas, né, que estão na prisão, dependendo do regime, dependendo das condições que está o processo, elas têm direito às saidinhas que as pessoas falam. E ela tem esse direito e numa dessas saidinhas ela aproveitou e deu o depoimento dela para filmar esse documentário. Que também conta o documentário com depoimentos dos promotores da acusação, advogada da família Matsunaga, conta com depoimentos da família, conta com depoimentos de amigos do Marcos, de amigas dela, várias pessoas super interessantes que você pode pensar que não são relevantes, mas você percebe que são.
Porque depois do primeiro episódio, a série começa a construir junto com você para fazer meio com que você entenda o que é que se passava na cabeça da Elise e, ao mesmo tempo, como era a cabeça do Marcos. Então a série te dá meio que essas duas perspectivas, só que a série, muito obviamente, é focada na figura da Elise. A gente quer aqui tentar entender, ou pelo menos tentar perceber como ela vê o que ela fez, como ela percebe o local dela nessa história toda e também na história que a mídia na época enfrentou. A série, durante os capítulos, como eu falei, ela primeiro faz a construção da Elise, certo? A gente tem um contexto de quem era ela, como ela agia, como ela conheceu o Marcos, como é que foi tudo isso, e de uma maneira muito objetiva e, como sempre, com vários depoimentos. E aí, entre essas histórias, né, da vida dela, entre uma coisa e outra, você tem aí partes, né, relevantes do caso. Porque, afinal, quando você está sendo julgado por um crime, acaba que a sua vida está em jogo. Então, obviamente, as pessoas vão pegar aspectos da sua vida e colocar ali no tribunal para poder te darem um veredito ou não. E no caso da Elise Matsunaga, isso foi bastante relevante, porque a gente está falando de uma mulher, tá, que cometeu um crime, que ele é um crime bastante pesado, e muitas pessoas, no imaginário, às vezes, até por romantizarem a figura feminina até demais, é meio difícil, às vezes, que as pessoas acreditem que uma mulher teve capacidade de fazer tudo aquilo da maneira que fez. E é aí que a série começa a ficar um pouco sinistra, em minha opinião. Eu acho que a série faz um primoroso trabalho em explorar as várias possibilidades sobre o que teria acontecido, porque na verdade ela foi julgada já, ela já recebeu uma sentença, tanto que ela está presa, mas existem versões diferentes sobre o que aconteceu para ela chegar no momento decisivo de decidir matá-lo, ou matá-lo por impulsão, como a defesa dela alega. E é muito interessante porque a série ela fica num vai e volta entre a acusação e a defesa. E os advogados de defesa da Elise claramente querem construir uma narrativa que seja benéfica para a sua cliente. E a Elise, por outro lado, ela simplesmente dá o seu depoimento de uma maneira meio que seca, de uma maneira neutra. E aí você tem todos esses elementos e meio que fica ao seu critério entender ou não entender os motivos dela, fica ao seu critério saber se foram justos ou não. E justamente isso que é interessante, porque justamente no último episódio é que você tem finalmente o episódio onde ela vai ser julgada. O crime acontece em 2012, ela já é presa em 2012, mas o julgamento só ocorreu em 2016. Então você tem aí todo um espaço de tempo onde houveram várias teorias sobre o crime, onde a mídia explorou exaustivamente não só tudo o que aconteceu, mas também tudo o que já tinha acontecido, a vida do Marcos e a vida da Elise. Então a série também vai fazer isso, né? Vai te colocar ali em vários momentos dos dois, tanto por meio de depoimentos dela quanto da família dele e da acusação e da equipe, né, de advocacia dele. E isso é bastante interessante. Mas uma coisa que não cabeu muito bem na minha cabeça foi, de certa forma, a maneira que conseguiram criar uma figura de uma Elise pacífica e uma figura de uma Elise que agiu por puro instinto de autodefesa. O que, pra mim, nesse aspecto, toda a narrativa da série acaba fazendo com que você compre essa ideia, porque, entenda, toda vez que mostra alguns flashbacks da Elise, existe um tom dramático, as músicas ficam dramáticas. Existem várias citações a vários episódios muito tristes realmente da vida da Elise, porque até um certo ponto a vida dela não foi nada fácil. É como se a série tentasse te dizer que o que ela fez, o que ela acabou por fazer, da maneira que acabou por fazer, não é que não seja tão grave, a série não quer dizer isso. Mas eu sinto que a série meio que tenta fazer com que você, principalmente se for uma espectadora que se identifica com mulher ou com as causas femininas, meio que compreenda, justifique o que aconteceu, porque realmente. Agora falando sobre o caso, bem, o caso é muito complexo, porque você tem aí um casal, como eu falei, que era bem tóxico, os dois eram bem tóxicos, porque o Marcos conhece a Elise quando ele ainda é casado. Ela era uma mulher, uma profissional, né, do sexo, ela trabalhava com
com programas curtos ou longos, enfim, e ele decidiu meio que fazer ela uma garota exclusiva dele, né? Um longo prazo. E para isso, né, ele pagava ela uma exclusividade, ele dava presentes caros e ele já tinha uma esposa. Só que aí a situação com a esposa já não era boa, tal, ele se separou, esperou um certo tempo e casou de fato com a Elise. É como se fosse aquele filme lá da Julia Roberts, né? Que eu esqueci o nome. Aí os dois começaram a viver o que se chama de conto de fadas, né? Porque ele é uma pessoa rica aqui, tá? Eu tô falando de uma pessoa extremamente rica. E que tornou a Elise, por consequência, uma pessoa extremamente rica também. Eles viajavam muito e uma coisa que eu achei interessante é porque, assim, em vários momentos a trama faz com que você sinta uma empatia pela Elise e um desprezo pelo Marcos. Mas, ao mesmo tempo, a série te faz questionar isso. Porque, querendo ou não, ele que foi a vítima e ele que foi assassinado. Será que também questionar o passado dele, inclusive as traições que depois ele faria à própria Elise, é útil, sendo que o cara já tá desmembrado e morto, sabe? Ao mesmo tempo, a série, tendo toda uma perspectiva pela visão mais, vamos dizer assim, feminista da coisa, ela acaba perdendo a mão no sentido que eu acho que isso tudo deveria ter sido primeiramente pautado por uma coisa: classe. Só no último episódio é que a gente tem um pouquinho, né, uma pontada disso, porque a gente tá falando de um país, gente, onde a maioria das mulheres em cárcere são mulheres pretas, mulheres que carregavam pequenas quantidades de droga. Pouquíssimas mulheres estão presas, na verdade, por crimes hediondos e quando os cometem por legítima defesa. No caso da Elise, se é legítima defesa ou não, cabe você a decidir, porque ela era realmente vítima de um relacionamento muito abusivo. O Marcos, inclusive, é irônico porque ele era um cara, né, que ele era bem conservador, mas tinha casos escondidos e queria ter uma imagem de família perfeita com ela, não aceitava um possível fim de um relacionamento para não estragar essa imagem. Ele era um cara apaixonado por arma e apaixonado por caça de animais. E a Elise também. O que é outro ponto interessantíssimo, porque são pessoas ricas que eu não consigo sentir uma extrema empatia por nenhum dos dois lados, porque são coisas muito fora da minha realidade. Eu sinto que o documentário, de certa forma, acaba querendo te dar essa empatia e vai conseguir vender para muitas pessoas, mas olha, gente, eu não consigo. Não consegui. O documentário é muito bem feito, as imagens são ótimas, tecnicamente falando, tal, mas eu não consegui. Eu acho que o objetivo que o documentário queria alcançar não foi alcançado. E não só eu, mas muitas pessoas também tiveram essa sensação. É um crime que, me desculpe, mas é bárbaro. E eu entendo que, obviamente, em briga de marido e mulher, eu prefiro defender a mulher, sempre, né? Porque, obviamente, por motivos patriarcais e sociais, nós somos oprimidas de maneira estrutural. É muito difícil que você pense que ela não foi vítima de um relacionamento abusivo, porque ela foi sim, ainda mais ele sendo um homem de poder econômico. Poder econômico dá poder sobre quase tudo. Só que ela também não era uma pessoa lá tão empática assim. Ela caçava animais, gente, ela desmembrava animais inocentes. E ela diz que quer ficar com a filha dela e que sente falta da filha. É engraçado, né? Porque os animais, eles têm filhos e ela matava e tudo bem, né? Mas enfim. E eu acho que devia ter tido mais sensibilidade nessas questões, nessas pautas raciais e econômicas na hora de abordar um crime tão grave como esse. Ela foi humilhada sim pela imprensa, sofreu machismo sim, acho errado tudo o que aconteceu, mas será que isso é relevante? Isso não é um conto de fadas. Isso é realidade. Isso é gente rica. E gente rica, eu não consigo me conectar. Gente rica geralmente enriquece nas custas de exploração. E essa exploração, na minha opinião, é muito mais grave. Me causa muito mais incômodo do que assistir um documentário que tenta defender, de certa forma, ou justificar, principalmente, a crueldade e o método cruel que aconteceu o crime. Eu sou bem radical, desculpa aí pela minha opinião, mas é isso.